7h02 no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Hoje, quarta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, um santo muito cultuado nas fazendas brasileiras. É conhecido também como o santo casamenteiro. Bom dia, Ju. Muito bom dia para vocês, Aida, é verdade. E olha só, no programa de hoje, a CNA entrou na justiça contra o tabelamento do frete de caminhões, uma ação também produzida por produtores de arroz no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, uma tragédia. Chuva e ventos fortes causam mortes e estragos nas cidades. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre a votação de requerimentos da MP da política de preços mínimos dos fretes. Aqui no Mato Grosso, você vai acompanhar o abate da nova raça bovina espanhola que chega no Brasil, Asturiana de Los Valles. No interior de São Paulo, o clima favorece produção de alface. Preços do milho caíram no mercado interno. E no quadro Gestor e Você falaremos sobre licenciamento ambiental. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04, como sempre fazemos no início do Bom Dia Produtor, os destaques do dia, direto de Brasília. Bom dia, Catarina Martorelli. Olá, bom dia a todos. A Comissão Especial do Senado, que analisa a medida provisória da política de preços mínimos dos fretes, vai votar às 2h30 da tarde de hoje requerimentos relacionados à MP. Essa MP faz parte do pacote enviado pelo governo federal para colocar fim à greve dos caminhoneiros no dia 30 de maio. Mas até hoje, entidades e caminhoneiros não chegaram a um consenso sobre o tabelamento. É um vai e vem de propostas e contrapropostas. Catarina Martorelli para o SBA. E a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, protocolou ontem em Brasília uma ação contra o tabelamento de preços. O tabelamento que foi uma reivindicação durante a greve dos caminhoneiros, aceita pelo governo, mas que causa muita polêmica. Segundo a direção da CNA, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, o tabelamento de preços. Segundo a diretora Rudimaia Ferraz, chefe da assessoria jurídica da CNA, a medida foi tomada por causa do tabelamento, que afeta o produtor rural e que está com dificuldades para escoar a produção por causa desse impasse. O chefe da assessoria jurídica da entidade afirma que a posição da CNA sempre foi contra o tabelamento, por entender que esse é um processo de retrocesso, na verdade, e que fere o livre comércio. Juliana. E no interior de São Paulo, as condições climáticas têm sido decisivas para a boa produção de alface. As informações agora com o nosso correspondente Gustavo D'Angelo. Uma raça bovina espanhola caracterizada por animais dóceis com ótima conformação e eficiência reprodutiva. A raça Asturiana de Los Valles tem os animais criados dentro de uma cadeia sustentável que respeita o meio ambiente, os aspectos socioeconômicos e o desenvolvimento de uma agropecuária de corte dinâmica, inovadora, que leva a tecnologia desde a fazenda até a mesa do consumidor. Eduardo Grandal, há mais de 15 anos, importa e distribui o sêmen da raça espanhola Rúbia Galega para pecuaristas de Mato Grosso, que atendem exclusivamente uma rede de lojas. E agora lança um novo programa com a raça Asturiana de Los Valles. Nós fomos consultados o ano passado por uma outra rede de varejo
sobre a possibilidade de realizar de inclusive utilizar o Rubé Galega em suas redes de lojas, né? Como não é possível devido à exclusividade que nós temos com o Grupo Pão de Açúcar, conversando com o Paulo aqui do Frialto, buscou-se uma nova alternativa, porque ele fará a prestação de serviço para essa rede de varejo. Está vindo uma raça chamada Asturiana de los Valles, é uma raça da Espanha, do norte da Espanha, da região cantábrica, uma raça também muito parecida à Rubé Galega, com alto desenvolvimento. Essa raça já foi testada aqui, já foram feitos diversos abates que já comprovam a adaptação do animal, alto rendimento de carcaça também. Nossa equipe acompanhou o abate desta nova raça na planta frigorífica Frialto, no município de Matupá, localizado no norte de Mato Grosso, distante quase 700 quilômetros da capital Cuiabá. De novembro para cá, este é o terceiro lote de abate da raça bovina Asturiana de los Valles aqui na planta da Frialto, o que comprova um alto rendimento de carcaça que gira em torno de 59% e na desossa chega a 82%. É um novo programa de produção que se inicia esse ano, ao redor de 20 mil vacas serão inseminadas para dar o pontapé inicial nesse ano, e depois é começar todo o trabalho que a gente já faz de sustentabilidade, a parte do meio ambiente, rastreabilidade, bem-estar animal, a parte social, que já isso já faz parte, o projeto já nasce com tudo isso intrínseco, né? Já é lei, né? Esse projeto ele conta somente com sêmen, né? Não pode importar o touro, né? Exatamente. O sêmen ele é a ferramenta fundamental para que a gente possa criar um programa com exclusividade. Se a gente tem animal vivo aqui, todo mundo pode fazer qualquer produção, e isso inibe que alguém valorize esse produto em remuneração. Porque se todo mundo tem, por que eu vou pagar mais caro se eu posso comprar ali sendo mais barato? Então é uma cadeia fechada também. A ideia é que a gente trabalhe inicialmente nessas 20 mil vacas, são 6 produtores somente. Esse programa, à medida que ele for crescendo, a gente vai incorporando. Antes de incorporar um novo produtor, a gente tenta utilizar o máximo das matrizes possível de cada produtor, para que a gente vá crescendo com toda a sustentabilidade, também com os produtores organizados, e trabalhar com certeza com poucos produtores. Porque um programa desse, ele requer alguns cuidados. O fundamental é que nós precisamos abater animais nas 52 semanas do ano. Não tem como criar um programa para o varejo sem que exista um abate nas 52 semanas do ano, senão vai faltar carne na gôndola, né? Pecuarista na região, Bento Gonzaga, nos próximos meses vai iniciar a IATF para inseminar sua vacada. E para isso tem buscado informação da raça e acompanhou o abate na Frialto. Nós fizemos uma viagem para a Espanha para conhecer a raça Asturiana do Vale, junto com o Frialto e Eduardo Grandal e outros pecuaristas. E o que nós notamos foi que a raça deles, sendo trabalhada pura há muitos anos, a seriedade que eles estão tendo e a seriedade que vai ser esse tipo de programa no Brasil, claro que nós, PSLM, optamos por entrar também. Eu acredito que esse trabalho vai ser, para nós pecuaristas, dentro desse programa, muito vantajoso no sentido financeiro da coisa, porque a gente trabalha com a propriedade que adquire, recria e engorda, buscando sempre margem de lucro. Quanto mais produtividade, mais rentabilidade financeira, melhor. Então, esse projeto vem para isso, agregar mais quilo de carne dentro da nossa fazenda, aumentando a produtividade e melhorando o nosso financeiro. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h11, os nossos pedidos de desculpa, porque chamamos uma matéria da Praça de São Paulo e você viu uma matéria do Mato Grosso. A gente comenta um pouco mais sobre essa matéria, que traduz um nicho de mercado pequeno, pode crescer, tem possibilidade de crescer. No caso da raça asturiana que o Pacheco mostrou no Mato Grosso, ela é uma raça que apresenta uma carne muito macia e sem gordura. Tem gente que gosta de muita gordura, tem gente que prefere uma carne sem gordura. Esse é o mercado que a raça asturiana pode atingir e os pecuaristas do Mato Grosso apostam nesse segmento, tanto é que estão trabalhando para fazer escala
uma escala maior de produção, já que o rebanho é pequeno. Você viu na reportagem, não é possível importar touros para cobrir a vacada. Então, os processos têm que ser por via de inseminação artificial ou IATF, que é a inseminação em tempo fixo. O fato é que raças como a asturiana e tem uma outra raça também no Mato Grosso, que é a rúbia galega, que também não tem grande escala, mas são raças que podem atender a mercados exigentes de consumo de carne bovina. Agora sim, vamos ver a reportagem que a Ju chamou da Praça de São Paulo. O repórter Gustavo D'Angelo vai falar o seguinte: no interior do estado, as condições climáticas têm sido decisivas para a boa produção do alface ou da alface. Vamos ver. Em algumas cidades do chamado Cinturão Verde de São Paulo, como Ibiúna e Mogi das Cruzes, os agricultores já comemoram os resultados da produção de alface. De acordo com o CPEA, as temperaturas mais amenas e o clima mais seco favoreceram a produção da hortaliça na primeira quinzena de maio. O clima fez a oferta aumentar. Agora, a expectativa é de que as cotações continuem favoráveis para uma boa safra. Com a aproximação do inverno, a produção tende a ser melhor. Além disso, o consumo diminui quando as temperaturas estão mais baixas, fazendo com que as cotações fiquem menores nos próximos meses. A alface se desenvolve melhor em temperaturas amenas e poucas chuvas. A previsão ao longo do mês de junho é de umidade no Cinturão Verde, a princípio sem risco de geada. Se confirmada, o clima deve ser bastante favorável para a produção de alface. Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora são 7h14 no horário de Brasília e vamos de destaques então para o Rio Grande do Sul. Lá nós tivemos chuva e também muitos ventos fortes que atingiram algumas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos 21 foram atingidas aí no dia e também na noite de ontem. Vamos saber das informações com Annelise Nicolodi. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda e terça-feira provocou estragos em quase 1.000 residências, principalmente na região norte do estado. Árvores foram arrancadas pela raiz e estruturas metálicas vieram abaixo. Em algumas propriedades rurais, galpões, carros e até máquinas agrícolas foram danificados. Pelo menos 21 cidades foram atingidas, informou a Defesa Civil. Os 2 óbitos ocorreram nos municípios de Ciríaco e Sarandi, ambos no norte do estado. Na RS 463, entre Coxilha e Tapejara, 3 carretas que transitavam pela via foram arremessadas e tombaram na rodovia. Dá uma olhada essa noite aqui no Rio Grande do Sul, os caminhões tombados com o vento. Um dos veículos chegou a ser arrastado para dentro de uma lavoura. Olha ali, ó, o vento, onde é que levou o caminhão ontem à noite? 10 metros na estrada aqui, ó. Moradores acreditam que um tornado tenha atingido a região. Nesse primeiro momento nós iniciamos a distribuição de lona para minimizar os problemas decorrentes da falta de telhado ou de telhas quebradas. Estamos fazendo o levantamento total dos prejuízos para que a gente já possa encaminhar a necessidade de reposição de recursos dos municípios que foram afetados. Da mesma forma, dizer que esses fenômenos que aconteceram, infelizmente, eles foram extremamente crônicos na região norte, onde inclusive nós tivemos 2 óbitos e alguns feridos, que é um fato muito triste nesse momento, onde essas residências elas foram totalmente destruídas, que vieram a causar o óbito. Importante dizer que a previsão do tempo para os próximos dias ele determina que não haverá chuva, que a temperatura irá baixar, portanto a necessidade de a gente intensificar a nossa campanha do agasalho para poder atender essas famílias que foram afetadas aí com esse evento climatológico, para que a gente possa minimizar o sofrimento delas. A solidariedade do povo gaúcho já foi demonstrada em diversos momentos e ela se faz necessária nessa ocorrência atual. O volume de chuva também foi intenso. Em Porto Alegre passou de 74 milímetros, o que corresponde a mais da metade da média do mês.
O governador José Ivo Sartori convocou uma reunião no Palácio Piratini para avaliar as consequências dos temporais no estado. Os alertas foram feitos antes, mas isso às vezes não resolve a situação. E também porque a Defesa Civil organizada nas diversas regiões procurou desde o dia de ontem já estar preparada para atender imediatamente todos os municípios. Em alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas tanto a Brigada Militar como as outras organizações estão juntos com a Defesa Civil, apoiando justamente essas atitudes. Por outro lado, nessa situação emergencial como um todo, é preciso a integração de todos os organismos do governo, no sentido de viabilizar o atendimento melhor possível. Material já foi encaminhado ainda na noite de ontem, alguns com alguma dificuldade até por ônibus, para atender justamente o lonamento das casas ou outras situações. E nós começamos pela região sul do país, o giro de informações do tempo. Vamos ver. O frio já toma conta do sul do país ao longo dos próximos dias, conforme a frente fria se afasta da região. E esse sistema frontal foi o sistema que provocou chuva pesada no Rio Grande do Sul, temporais, ventos fortes. Isso contribuiu para aumentar as condições hídricas do solo, tanto que agora no oeste gaúcho a umidade já alcança 100%, considerado até índice de encharcamento do solo. Para os próximos dias é o tempo firme que volta a predominar, conforme a frente fria se afasta, é uma massa de ar mais seco que acaba avançando pelos 3 estados da região sul. Só que é o frio que vai ganhar intensidade. Predomínio de temperaturas baixas. Nas áreas de serra, as temperaturas ficam próximas de 0 e apenas 1 grau durante a madrugada e também no início da manhã. Isso representa riscos para geada nas áreas mais altas dos 3 estados da região. Mas o frio vai ser forte em grande parte da região. No interior gaúcho, o dia amanhece com apenas 2 graus. Durante os próximos períodos, as chuvas até conseguem avançar um pouco mais pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas são pancadas fracas e muito isoladas. Tempo firme ainda vai predominar no Paraná. No decorrer deste período, a temperatura já representa um pouco mais de aumento, então já não tem mais riscos para geada. As temperaturas no início do dia já ficam um pouco mais altas, em torno de 8 graus no interior de Santa Catarina. Então, durante os próximos períodos, o frio começa a perder intensidade somente a partir da próxima semana. Até lá, bastante frio em grande parte da região sul, o que garante também riscos para geada, principalmente nas áreas mais altas do sul do país, e ainda pode afetar algumas áreas de pastagens na região. 7 horas e 20 minutos, a repórter Kaile Rodrigues tem informações do mercado do milho. Depois da paralisação dos caminhoneiros, muitos produtores aumentaram a oferta do cereal. Mas o preço do frete tem gerado incertezas. Os preços do milho caíram no mercado interno nos últimos dias, interrompendo o movimento de alta que era verificado desde o final de abril. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão veio do menor interesse de compradores e da maior oferta. As negociações, no entanto, foram limitadas por especulações quanto aos novos preços de frete. Com o fim da greve dos caminhoneiros, muitos vendedores aumentaram as ofertas, devido à necessidade de escoamento do milho antes da entrada da segunda safra. Aqueles que iniciaram aos poucos a colheita da segunda safra, no entanto, estão retraídos, incertos quanto à produtividade. Demandantes, por sua vez, trabalham com cereal adquirido em semanas anteriores. Mas alguns precisaram refazer seus estoques, o que, por sua vez, limitou o movimento de queda dos preços. Kaile Rodrigues para o SBA. Ainda seguindo essa linha de raciocínio que a Kaile acabou de nos apresentar, vamos ainda falar do mercado de milho. Agora, segundo a apuração da Scott Consultoria, que parece que continua em queda na maioria das praças brasileiras. Veja as informações.
Olá, no mercado do milho a pressão de alta perdeu força agora em junho, passada aí a questão da greve dos caminhoneiros no país, basicamente em função da menor intenção de compra nesse momento, né, o pessoal guardando aí o avanço da colheita da segunda safra e possivelmente uma queda nos preços, né, e também o próprio início da colheita nas principais regiões produtoras já começa também a aumentar a disponibilidade do cereal e, consequentemente, também a gente vê preços mais baixos para o produto, né? Na região de Campinas e São Paulo, os negócios ocorreram até R$ 44, R$ 45 por saca de 60 quilos no final de maio, e hoje a referência está mais próxima de R$ 43 por saca de 60 quilos, né? Os preços recuaram também, os preços do milho, o indicador CPEA, o indicador Exalc milho também recuou em junho, né? Se a gente pegar aí até o dia 8, recuo próximo de 5%, e os próprios contratos futuros de milho também caindo aí, os contratos com vencimento, principalmente em agosto e setembro, né? Estou pensando principalmente no peso da colheita da segunda safra e maior disponibilidade interna do grão, né? Então esse é o cenário hoje, mercado mais frouxo em relação ao que a gente viu aí em abril e maio, e a expectativa agora de que conforme avance a colheita no país, que hoje deve estar em torno aí de 5% apenas da área semeada na segunda safra que já foi colhida, né? A gente deve ter uma pressão de baixa sobre os preços agora no mercado brasileiro. 7h23, agora a Sara Kirchhoff conta como terminaram ontem os mercados do milho e da soja. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. De acordo com os consultores do CPEA, uma menor demanda e maior oferta do milho vem pressionando os preços no mercado físico brasileiro. A terça-feira, mais uma vez, foi de queda para o preço do cereal em Campinas e região interior de São Paulo, no mercado físico. A desvalorização do milho nesta terça-feira, de acordo com o indicador CPEA, foi de 2,68% no dia. Com isso, no acumulado do mês, o produto tem uma queda acima dos 8% neste momento, quase aí revertendo uma boa parte dos ganhos obtidos no acumulado do mês de maio, que passaram dos 15%. Muitos vendedores eles aumentaram as ofertas por causa da necessidade do escoamento do milho antes da entrada do milho segunda safra. Isso vem pressionando os valores aqui no Brasil. No mercado futuro, o milho também teve um dia de queda nesta terça-feira. O milho BMF recuou aí nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em julho registraram uma desvalorização de 3,61%, mais de 3,5%, recuando aí para R$ 39,84. Uma importante desvalorização dos contratos em resposta a uma perspectiva de menor demanda interna também. Os contratos com entrega em setembro também registraram uma queda acima dos 13,5%, com o valor da saca para o vencimento em R$ 37,80. Contratos com entrega em novembro em queda de 13,5%, também uma queda bem significativa, de 39,93% o valor da saca, e contratos com entrega em janeiro em queda de 2,61% para o milho BMF nesta terça-feira. Desta forma, o contrato com entrega em janeiro ficou em R$ 41,00 o valor da saca, o único contrato que mostrou um valor acima dos R$ 40,00 para o valor da saca no mercado futuro. Os contratos com entrega em julho, setembro e novembro, como eu falei, ficaram abaixo do patamar dos R$ 40,00 a saca para o milho BMF. Já a soja apresentou uma alta no início do dia, a soja na Bolsa de Chicago, recuperando aí uma pequena parte das perdas de mais de uma semana de queda para a soja na CBOT. Só que no fechamento, os principais contratos ficaram muito próximos da estabilidade, uma queda pouco significativa para a soja em Chicago nesta terça-feira. Eu vou começar destacando os contratos com entrega em julho, que registraram uma valorização de 0,03%, subindo para R$ 9,54 por bushel. Os contratos com entrega em setembro também subiram um pouco, 0,05%, para R$ 9,65 por bushel, e os contratos com entrega em novembro registraram aí uma valorização de 0,08% para R$ 9,74. Essa leve alta ainda representa um movimento de correção técnica da recompra de contratos depois, como eu falei, de mais de uma semana de queda, mas foi uma alta
pouco significativa para a soja em Chicago. No Brasil, a soja no estado do Paraná, de acordo com o indicador CPEA, voltou a registrar também preços mais baixos nesta terça-feira. O recuo para a soja no mercado físico foi de 1,35% no dia e agora é de 4,72% no acumulado do mês de junho, de acordo com os indicadores do CPEA para o mercado físico. A saca de soja no estado do Paraná nesta terça-feira apareceu aí negociada por R$ 82,51. Soja, portanto, mais uma vez em queda no mercado físico brasileiro e com uma leve alta no mercado futuro. É com vocês. Obrigada, Sara, pelas informações. E veja agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Olá a todos. No mercado do boi gordo, observamos um menor volume de tentativas de compra abaixo da referência nesta terça-feira, 12 de junho de 2018. Já observamos uma menor oferta de animais terminados quando a gente compara a semana passada. Lembrando que a semana passada a gente tinha uma oferta represada devido à greve e também o bom volume de produção escoada nas últimas semanas vem colaborando para um cenário de valorizações em algumas regiões. Destaque para o sul do Tocantins, onde tivemos valorização de 1,6% e a arroba do boi gordo ficou cotada em R$ 126,00 à vista, livre de fundo rural. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,84 o quilo, estabilidade frente ao último fechamento. 7,28, essa alta no Tocantins foi no sul do estado de R$ 2,00 por arroba. Vamos começar com os preços pela região sudeste do país. São preços à vista, livres de fundo rural para uma boiada comum. Uma boiada mais bem acabada teve preços melhores. No sudeste, alta de R$ 1,00 na arroba em Belo Horizonte, capital mineira, e também no Triângulo Mineiro. Alô, Uberaba, bom dia. E no sul do país, sem alterações. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, também altas na capital, Goiânia, e em Campo Grande, também alta de R$ 1,00 na arroba. Ainda no centro-oeste brasileiro, região de Mato Grosso, houve uma alta de R$ 1,00 no norte do estado. Alô, Bahia. No oeste do estado, alta de R$ 2,00 na arroba. E no norte, alta de R$ 2,00 no sul do Tocantins. Bom, e agora ainda com a apuração da Scott Consultoria, veja como ficaram os preços do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Sete e meia, você viu os preços do mercado físico. Vamos ver agora o indicador de preços do CPEA desta terça-feira e também como ficou o mercado futuro do boi. Sara Kirchhoff. A terça-feira foi de preços mais baixos para o boi gordo no mercado físico, mas de preços mais altos no mercado futuro. No mercado físico, conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo, a queda na arroba foi de 0,87% nesta terça-feira, acumulando uma queda de 3,17% no mês de junho. Nesta terça-feira, portanto, o preço da arroba no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA, apareceu por R$ 137,50. O preço do bezerro também apresentou um recuo para o estado do Mato Grosso do Sul de 1,66%, mais de 1,5% de queda no dia para o preço do bezerro, que aparece então por R$ 1.193,22 nesse indicador do CPEA. No acumulado do mês, a queda para o bezerro é de quase 0,5%. Mercado futuro com preços mais altos para o boi gordo, como eu já antecipei, e o contrato de junho teve uma valorização de quase 0,5%,
na sessão eletrônica desta terça-feira, segunda sessão da semana. Com essa valorização, o valor da arroba subiu para R$ 140,70, isso no vencimento de junho. O vencimento de julho também teve uma alta aí próxima de 0,5%, foi de 0,42%, com o valor da arroba ficando em R$ 144,80. Contratos com entrega em agosto em alta de 0,55%, por R$ 147,15 o valor da arroba, e contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, em alta de 0,47%, por R$ 151,05 a arroba. É com vocês. São 7h32 no horário de Brasília. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes. Já estamos de volta, agora são 7h35 no horário de Brasília. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira, apresentou o 9º levantamento da safra de grãos 2017-2018. E houve um destaque. Vamos saber. O segundo levantamento da safra de grãos de 2017 e 2018, feito pela Conab, prevê uma produção de 229,7 milhões de toneladas. Com a redução de 3,4% em comparação à safra passada, quando alcançou 237,7 milhões de toneladas. O número ainda está acima da média da produção nacional. Houve queda na produção do milho segunda safra. Mesmo assim, não há impactos nos abastecimentos. A soja manteve produção crescente. A colheita está começando e deve trazer bons números na produtividade. Apesar de umas adversidades climáticas, falta de chuva em alguns locais, a safra que nós estamos colhendo, ela é considerada muito boa. É a nossa segunda melhor safra. Onde houve, de fato, uma quebra mais significativa, no caso do milho, por exemplo, mas nós estamos relativamente confortáveis. Por quê? Porque nós temos um estoque de passagem bastante elevado, e ainda mesmo com essa queda da ordem de 12 milhões de toneladas prevista por enquanto, o estoque de passagem nos garante uma tranquilidade do ponto de vista de suprimento. Tá? Temos perspectiva de exportar um volume da ordem de 30 milhões de toneladas de milho, tá? E que, eventualmente, dependendo do comportamento do mercado interno, esse produto pode ficar aqui também. Então, de maneira que nos outros produtos estamos também bem posicionados, então a gente entende que estamos tranquilos. A área plantada apresentou crescimento de 1,1%. Milho, soja e algodão são responsáveis pelo aumento. A soja cresceu 3,5%. Como é um produto que tem mais de 50% da produção brasileira, né? Qualquer crescimento da soja tem um impacto forte no aumento de área. E a área foi mais a soja esse ano. Raiza Silva para o SBA. Agora a previsão do tempo para o centro-oeste do país. Nos próximos dias, o risco para chuva na região centro-oeste é bastante localizado. Isso deve seguir mantendo o solo mais seco, porque não tem previsão de chuva abrangente para a região centro-oeste. O solo já está seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás, norte e leste do Mato Grosso do Sul. E para os próximos dias, se chover, eventual chuva fraca no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, tempo bastante firme e sol predominando ao longo dos próximos dias. A partir do segundo período, entre os dias 19 e 23 de junho, mais um período de tempo firme em grande parte do centro-oeste. É a massa de ar mais seco que mantém o sol predominando ao longo desses dias e, por conta disso, ainda não tem previsão de chuva na região. Durante o último período, até pode voltar a chover em áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, mas são pancadas muito fracas e irregulares. Então, durante os próximos períodos, o tempo firme vai ganhar força e abrangência na região centro-oeste. Expectativa de tempo bastante seco e quente. Isso deve seguir mantendo o solo com baixos índices de umidade, especialmente entre Mato Grosso e Goiás. E para as pastagens, o cenário vai seguir pessimista, porque com a chuva não retornando, expectativa ainda de solo seco, que garante para os pastos baixo potencial produtivo. E fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal na adaptação de nova dieta.
Como você já sabe, Fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira, como, por exemplo, mudança de pastagem e adaptação às mudanças de dietas ao longo do ano. Vamos conferir agora o efeito Fosfosal com quem já superou esse desafio. Nós aplicamos aqui nesse gado de baia, que esse gado está no fundo aqui. E esse é um gado que você nota, tudo que você aplica, você nota o resultado durante semanas, você já vê. O gado comeu mais, o gado mudou o pelo. Então, aqui na baia foi um excelente resultado. Aí apliquemos no gado de terminação a campo, que depois de algumas semanas também mudou a pelagem, o animal. A gente viu o resultado no olho a campo. Então, um produto muito bom que a gente está usando, que a gente indica para quem quer usar. O pecuarista encontra Fosfosal na Agroline Produtos Agropecuário, na rua Joaquim Teixeira Alves, 1246, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ou pelo telefone 67 3033 9999. Faça como nosso amigo pecuarista e mantenha seu rebanho produtivo o ano inteiro. Tempo é dinheiro, meu amigo. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 7:20 no horário de Brasília. Você tem dúvidas sobre licenciamento ambiental, como proceder na fazenda? Não perca daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Hoje é quarta-feira, dia do quadro O Gestor e Você. Até já. Eu sou o Guilherme, consultor de vendas da Pastoforma. Estou aqui para convidar para visitar nosso estande na Campo Grande Expo, que acontecerá do dia 16 a 20 de julho no Terra Nova Eventos. Estaremos apresentando nossa tecnologia de sementes Evolution. Venha nos visitar e garantir bons negócios. Vamos juntos alavancar a economia do Centro-Oeste. Onde só viram terra, você viu prosperidade. Onde só viram dificuldade, você viu oportunidades de inovar. Onde só viram desafio, você viu um horizonte. E para quem viu tudo isso, o Santander e a Exalc USP viram a necessidade de reconhecimento. Prêmio Novo Agro, porque só mesmo o banco que mais cresce em agronegócios, junto da Exalc USP, universidade mais conceituada do setor, poderia criar um prêmio tão significativo para o pequeno e grande produtor. Participe e concorra ao reconhecimento das maiores autoridades brasileiras em agronegócio. Inscrições gratuitas em prêmionovoagro.com.br. Até 30 de junho. O que a gente pode colher com você hoje? Santander. Vem aí, Mega Leilão Virtual Pecuária Forte, dia 14 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais filmados em todo o estado de Mato Grosso do Sul e uma oferta especial de 1000 bois zerados. Participe você também. Agende suas filmagens. Teremos o prazer em atendê-lo. Mega Leilão Virtual Pecuária Forte. Dia 14 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização MS Leilões. Transmissão Canal do Boi. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99670 3391. Grandes histórias escritas por fortes alianças. 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 16 de junho, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, 2.500 animais Nelore e cruzamento industrial. Machos e fêmeas da mais alta genética. Venha fazer grandes negócios. 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 16 de junho, sábado, às 2 da tarde. Direto da estância Leilopec, em Uberaba, Minas Gerais.
Lages. Realização Leilopec. Transmissão Canal do Boi. 7h44. Hoje é dia do quadro O Gestor e Você. O nosso gestor de hoje é o advogado Pedro Puccini Mendes, que é um especialista nas questões ambientais, palestrante em o Brasil todo, né, simpósios, hoje muito requisitado para falar desse assunto, que é muito polêmico, né? A lei é diversificada demais, não é? Código florestal, reserva legal, o produtor fica meio perdidão, assim, com tanta... Por isso nós trouxemos o Pedro para falar sobre licenciamento ambiental. O Pedro e os demais gestores desse quadro fazem parte do GER, que é o Gestão Estratégica Rural, responsável por essa atração aqui. O Pedro, o que é o licenciamento ambiental e para que ele serve? Bom, vamos lá. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. O licenciamento ambiental ele é um ato administrativo, ele é um processo administrativo que serve para fiscalizar empreendimentos que utilizem de recursos naturais e que eventualmente possam causar algum tipo de poluição, né? Isso seja poluição de vegetação, poluição de recursos hídricos, até mesmo poluição sonora. A gente tem casos aí de empreendimentos de, por exemplo, sítios que precisam utilizar a estrutura numa área rural para fazer eventos, enfim, qualquer empreendimento que utilize recursos naturais para a sua finalidade. Quem está sujeito a tirar esse licenciamento? Bom, então quem está sujeito seriam todos aqueles que eventualmente utilizem os recursos naturais em seus empreendimentos, mas a gente tem duas telas aqui, porque alguns empreendimentos, se a gente puder mostrar essas telas, alguns empreendimentos são mais recorrentes. Veja só, existem vários que é fato que vão demandar de licenciamento, como aqueles para extração de tratamento de minerais, as indústrias, né? No agro vê-se muito, por exemplo, de papel e celulose, borracha, couros, peles, acho que tem uma outra tela também, são várias atividades que normalmente já se exige, né? Indústria de alimentos, fumo, obras civis, atividades agropecuárias, tudo, né? Então, todos esses... que move a economia precisa de um licenciamento ambiental. Sim, e a gente precisa enxergar como cadeia produtiva mesmo. Se na cadeia produtiva essa atividade utiliza recursos naturais, a gente vai ter aí a exigência do licenciamento, né? Quais são os documentos necessários? Bom, documentos, até esse assunto de hoje é importante porque é um assunto que traz muito burocracia, né? Então, são 3 licenças dentro do licenciamento. A primeira delas é a licença prévia, aquela que envolve o planejamento do empreendimento. Ela estabelece algumas condicionantes para antes da instalação, né? Depois vem a licença de instalação propriamente dita e depois vem a licença de operação. Né? Uma é sequência da outra, não dá para tirar uma sem ter cumprido os requisitos da outra. E aí você tem que fazer um requerimento para enquadrar o tipo de estabelecimento. E quanto mais comprovar que não os impactos ambientais que pode causar, né? O estudo de impacto ambiental, quanto mais comprovar o impacto, menor será a exigência, a burocracia para tirar essa licença. Então, são esses documentos todos. Puxa vida. Agora vem uma parte que toca o bolso do produtor e de quem precisa. Sim. Quanto custa esse licenciamento? Bom, o licenciamento ele envolve alguns custos, né? Na verdade, era só para citar os custos que ele envolve, né? Quanto exatamente custa vai variar, obviamente, do tamanho do empreendimento. Mas, como eu acabei de dizer agora, os estudos de impacto ambiental, né? A contratação de técnico dessa área de engenharia, qual seja, né? Para fazer estudo de impacto ambiental, e os custos do pagamento dessas 3 licenças, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, o produtor deve estar preparado aí também financeiramente para tirar essas licenças, não só
o dinheiro do investimento do estabelecimento, né? Quem vai investir na piscicultura precisa desse licenciamento e custa caro isso? Precisa do licenciamento e mais uma outra exigência específica, né? Que é o CAR também, né? Na atividade de piscicultura tem uma exigência específica para a inscrição no CAR. Além de utilizar recursos naturais, é uma propriedade rural que deve ter as áreas de interesse ambiental preservadas, né? Então, produção orgânica também precisa? Também, tudo que utiliza recursos naturais de certa forma, né? Quem o produtor deve procurar? Quem emite o licenciamento? Bom, quem emite o licenciamento? Quem emite o licenciamento é um problema também recorrente, o produtor deve saber qual é o órgão competente. Na esfera federal, o IBAMA, naqueles empreendimentos que ultrapassem os limites territoriais do Estado, né, e que os impactos também ultrapassem os limites territoriais do Estado. Né, exemplo de um projeto, sei lá, de uma hidrelétrica, onde o fluxo hídrico vai ser alterado, enfim. No que não for o IBAMA, será de competência estadual, aquilo que está dentro dos limites estaduais. Aí nem todos os estados delegam para os municípios, mas naqueles estados em que houver um termo de cooperação com o município, para ele resolver o seu assunto de interesse local, a exemplo, por exemplo, a maioria dos estados de Mato Grosso do Sul possui já essa delegação de competência, aí é o município. Uhum. Importante, aquele que licencia é o autorizado a fiscalizar. Então, o produtor tirou a licença no município, é o município que é responsável por fiscalizar. Pela fiscalização. Então, esse é o detalhe. Agora, quando há empreendimentos grandes, por exemplo, a duplicação de uma rodovia, uma importante rodovia de escoamento, a BR-163, só para a gente citar um dos exemplos, a licença ambiental demora uma eternidade. Uhum. Você tem um investimento, tem um recurso, tem a demanda muito grande, como é o caso da 163, por onde passa boa parte da safra de grãos do centro-oeste do país, demora uma eternidade. Para os pequenos empreendimentos, quanto tempo demora a concessão da licença? Bom, aí a concessão da licença, ela vai demorar exatamente deste fato que você falou, que é o impacto que vai causar, né? Então, o estudo de impacto ambiental, que eu comentei aqui, ele vai acabar sendo um fator determinante, mas quando das licenças prévias não pode ultrapassar 6 meses do protocolo até a conclusão. Então, estima-se, por lei, esse prazo de 6 meses do protocolo à conclusão, podendo ser estendido a 1 ano, dependendo do estudo de impacto ambiental. Eu vou então, voltar 6 meses a 1 ano. Na piscicultura, que é um exemplo que a gente tocamos aqui. Nesse caso, então, eu vou colocar peixe na propriedade, eu tenho que esperar 6 meses, 1 ano. No máximo, 6 meses para a concessão dessa licença. Né? Se for um empreendimento, uma piscicultura com vários tanques, né, que demanda a construção de uma área enorme de piscicultura, pode, dependendo do estudo, chegar até 1 ano. Uma vez que você conseguiu a sua licença, ela dura quanto tempo? Aí a gente tem uma outra tela que até estava sendo mostrada enquanto eu comentava sobre as licenças aqui, né? Exatamente, essa tela aí mostra que no caso da licença prévia, né, aquela que ainda é fase de planejamento, ela não pode ser superior a 5 anos. Depois de instalada, né, de acordo com o cronograma de instalação, mas não pode ser superior a 6 anos. Uhum. E a licença de operação, mínimo de 4, máximo de 10 anos. Então, atenção, essa é a dica da gestão, né, que deve ser acompanhado na agenda do empreendimento esses prazos, para não deixar vencer a licença e trabalhar sem ela, né? Porque senão ele está com a produção toda em alta, acaba a licença, ele vai ter que esperar 6 meses, 1 ano. Para tirar outra. Inviabiliza tudo. Exatamente. Então, essa é a dica da gestão. Os custos para se tirar, nós já falamos alguma coisa, mas tem ainda algum detalhe? Não, o detalhe são exatamente a contratação dos técnicos especializados, né? Quanto mais você instruir este processo, né, fica mais rápida a aprovação da licença. Né, já que, como não existe uma lei específica no Brasil, está em discussão a lei do licenciamento, não existe uma lei específica, é muito subjetivo o que é exigido como condicionante. Então, quanto mais você provar, né, o impacto, aliás, como gestão, é melhor você provar o impacto antes do que trabalhar com a reparação do dano depois, né? Então, essas são as dicas de gestão para o assunto de hoje. Esse aqui é o nosso gestor de hoje. Já colocamos o número na tela, porque
o telefone que está à disposição, okay. tem o e-mail também do GER, que é a Gestão Estratégica Rural, que são os responsáveis. Hoje está o Pedro aqui, mas tem outros também que vêm sempre para esse quadro. Muitos temas que a gente aborda aqui são sugeridos pelo pessoal de casa. Sim, exatamente. Então, e o pessoal do GER também pode tirar as dúvidas, porque o nosso tempo aqui é muito curto, né? Sim. Eu sei que tem centenas de outras dúvidas desse e de outros assuntos relacionados à gestão da propriedade, licenciamento ambiental, os cadastros que têm que ser feitos na fazenda, sim. O ITR, não vamos nem falar aqui, porque nós vamos ficar o dia todo aqui, não é, Pedro? Então, você nos ajuda e ajuda a você também, a sua atividade, mandando as perguntas, porque a gente vai montar sempre o nosso tema aqui com base nas suas questões para o nosso gestor passar as orientações aqui para nós. Obrigado, Pedro. Agradeço, Saidan. Muito obrigado. Um abraço. Juliana. Bom, e agora vamos ver como fica a previsão do tempo para a região sudeste do país. Ao longo desta semana, é um avanço da frente fria pela costa do país que consegue espalhar nuvens carregadas e garantir até risco para pancadas de chuva em grande parte do sudeste. Esse cenário volta a ser um pouco mais otimista, porque o solo segue seco em grande parte do interior paulista e também interior mineiro. Para os próximos dias, então, tem potencial para chuva do centro ao leste de São Paulo, áreas mais ao sul e leste de Minas Gerais e toda a costa da região sudeste. É o avanço da frente fria que consegue espalhar tempo instável em grande parte da região, só que a chuva já deve vir de forma mais fraca na região. Não tem risco para temporais e chuva volumosa, as pancadas que acontecer são fracas e também com baixo volume de água, e nem devem ser tão abrangentes, porque o tempo firme ainda vai predominar em áreas do interior paulista, Triângulo Mineiro e também das áreas mais a oeste e norte de Minas Gerais. A partir da próxima semana, entre os dias 19 e 23 de junho, as instabilidades já perdem força, se afastam da região e é o tempo firme que volta a atuar na região sudeste. A massa de ar mais seco, mais uma vez, volta a se tornar abrangente e garante predomínio de sol e temperatura também mais elevada na região. A partir do último período, entre os dias 24 e 28 de junho, tempo firme predominando no interior de São Paulo e também interior de Minas Gerais, e as pancadas somente devem acontecer nas áreas litorâneas. E seus ventos úmidos que sopram do mar e acabam transportando um pouco mais de umidade do oceano para a costa, favorecendo o risco para pancadas de chuva, mesmo que com baixo acumulado. Então, durante os próximos períodos, tempo firme voltando a predominar no sudeste. Ainda ao longo desta semana tem risco para chuva. Não deve ser aquela chuva que tem potencial para reverter o solo mais seco do interior paulista e também do interior mineiro. Então, a expectativa ainda é de baixas condições hídricas do solo em grande parte do interior da região, garantindo também baixo potencial produtivo para os pastos. Muito bem, agora são 7 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Eu quero te lembrar que você pode também participar aqui do Bom Dia Produtor. Aproveite para enviar o seu vídeo, sugestão, pergunta, tirar as suas dúvidas com a nossa equipe, com a nossa produção, que está, nesse momento, aguardando o seu contato através do WhatsApp. Vou reforçar o número para você, é o 99264-7810, está aparecendo bem no cantinho do seu vídeo. Fique à vontade para interagir conosco aqui do Bom Dia Produtor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em instantes. Até já. 8 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Nós vamos conversar agora pela internet com o Maurício Palma Nogueira, que é consultor, diretor da Agroconsult. Ele é também o coordenador do Rally da Pecuária, aquela expedição que percorre os principais centros de produção de carne bovina do país. Serão mais de 60 mil quilômetros a partir de segunda-feira, agora, dia 18. Vários estados estão inseridos no mapa do Rally. Mas o nosso primeiro assunto com o Maurício, que está em São Paulo, ainda são os reflexos da greve nas estradas dos caminhoneiros para o setor de produção. A Agroconsult divulgou, logo depois da greve, ou ainda sem a definição da greve, os impactos para o setor, alguns setores mais afetados, outros menos, como
a pecuária. Mas vamos conversar com o Maurício para a gente saber das novidades. O que foi feito depois desse estudo que vocês divulgaram? Maurício, bom dia. Bom dia, Zaidão. Prazer estar aí com vocês. Ô Maurício, as coisas começam a se acomodar agora? Então, ainda está um pouco confuso, né, que não estamos conseguindo acertar lá a negociação dos preços de tabela, né, que para a gente não faz muito sentido você ter um preço tabelado de frete, porque o mercado acaba redefinindo, né, e então ainda está um pouco confuso, a gente não sabe quanto de embarque, quanto de insumo está sendo comprometido. Mesmo que os produtos circulem, os preços ainda não se acomodaram, então nós temos um impacto que ainda vai ter que ser avaliado com mais calma, né? Mas o pior momento provavelmente já passou, que foram aqueles dias que cargas perecíveis não andaram ou ficaram paradas na estrada e comprometeu exportações, comprometeu insumos que chegam nas fazendas, né? E aí, quanto mais perecível é o produto, então hortícolas, frutas, leite, né? E o frango, que é muito sensível, foram as cadeias produtivas mais impactadas, né? E as outras a gente vai ter que calcular aí o tamanho do impacto. Esse tabelamento de preços do frete está sendo questionado por produtores de vários estados. Ontem a CNA protocolou a sua ação também, alegando que é inconstitucional e que esse tabelamento prejudica a classe produtora. Esse impasse... Prejudica... pois não. Prejudica mesmo, né, Zaidan? Porque, primeiro que tabelar é controle, né? E aí nós estamos falando de leis do mercado que começam a ser comprometidas, né? O pessoal tem a opção de contratar mais barato um frete e acaba tendo que engolir uma tabela, né? Então isso provavelmente não vai acontecer. Nós vamos ter um desfecho bem complicado desse assunto, né? É um retrocesso. A gente entende, quando a gente avalia a situação, a condição dos caminhoneiros, a gente entende que o setor realmente está numa situação bem complicada. Mas a solução não passa por aí. Então, as entidades, né, elas estão certas mesmo de questionar aí a legalidade ou mesmo a viabilidade de implementar as tabelas. A gente sabe que os caminhoneiros têm um ponto em questão que precisa ser resolvido, né, a situação deles é complicada, mas eu acredito que as soluções passam mais por médio e longo prazo, principalmente enxugando a carga do Estado, né, um Estado pesado, difícil de administrar, com uma carga de impostos muito grande, né, se tudo isso fosse sendo resolvido ao longo do tempo, aí sim a gente teria uns valores de mercado um pouco mais factíveis, né, tanto para o diesel como para a logística do Brasil aí como um todo, né. Maurício, vamos lembrar o seguinte, recentemente você deu uma entrevista para o Walter Pulga, em São Paulo, dizendo que, como reflexo ainda dessa paralisação, o preço do frango chegaria muito alto para o consumidor. E agora nós estamos vendo realmente o preço da carne de frango subiu muito no varejo. E você disse para o Pulga que os preços do boi, arroba do boi, subiriam também para o produtor, atrelados a essa alta do frango. Você ainda tem essa expectativa, Maurício? Com certeza, o Zaidan, a gente acredita que ela vai, que o mercado, o frango subindo, vai dar sustentação para o preço do boi, né? Para o preço da carne bovina, primeiro, né? Isso vai remunerar melhor aí os frigoríficos, que também vão acabar competindo num patamar mais alto de preço do boi. Agora, é preciso frisar, Zaidan, que o timing que as coisas acontecem não é o mesmo, né? Então, o frango, o efeito é imediato, né? E no boi, você tem toda a indústria se reestruturando, né? Aquele gado que ficou no pasto, o frigorífico sabe que o produtor está numa situação que precisa tirar, então hoje você ainda sofre uma pressão, mas a gente acredita que a hora que normalizar, que as carnes forem sendo repostas nas gôndolas e a exportação normalizar, que ainda não está normal, aí sim o preço do boi começa a reagir. Lembrando também que nós estamos num momento de pressão, né, natural.
Então, hoje, o cenário para o ano, a gente já trabalha com uma projeção num patamar um pouco mais alto, né? Nós estamos esperando um pouco as definições todas para a gente estimar essa mudança de patamar do preço do boi, né? Mas claro que sofre esse impacto lá na gôndola, né? Da relação entre o preço que se paga na carne bovina e o preço que paga na carne de frango. E o frango também a gente precisa entender, né? Daquela toda a mortalidade de frango, todo o comprometimento, a gente ainda precisa entender que fase da produção do frango foi afetada, né? Se foi lá na produção de ovos, de pintinho, quanto que foi, né? Que estágio que esses animais estavam na granja quando morreram por falta de comida ou foram abatidos, né? Então, a gente tem que ver se o impacto maior se estende durante 45 dias a 60 ou se isso vai até 90, 100 dias. Ô Maurício, vamos falar do milho agora. O milho reverteu, teve uma reversão de preços, né? Estava muito alto, agora nos últimos dias apresentou queda. Como é que fica para as intenções de plantio? Vamos falar do produtor de milho. E como é que fica a questão de preço também para quem depende do milho, como é o caso dos avicultores e os que vão confinar bovinos no segundo ciclo este ano? Zaidan, a questão do preço do milho, a gente vive aí um momento complicado, né? Então você tem a quebra de safra no Brasil e na Argentina, assim como a alta do dólar, né? O que também está um pouco confuso, qual que é o cenário do dólar, né? Então tem gente até apostando num patamar de dólar bem mais alto. Então, tudo isso depõe a favor de uma alta no preço do milho. No caso do momento, a gente também esperava um momento de oportunidade, justamente porque a demanda está se ajustando. Então, no primeiro momento, todo mundo queria milho, né? Eu estou falando pós-greve dos caminhoneiros, né? Além de outros insumos, esses insumos não se deslocavam, então o preço subia. Nesse segundo momento, a hora que começa a circular, você tem um impacto todo causado pelo frango e pelo suíno, que diminui o consumo, né? Justamente porque uma parcela considerável das aves morreram ou acabaram não sendo alojadas, então toda aquela questão. Então o preço cai agora por um desequilíbrio de oferta e demanda, mas eu acredito que à medida que o cenário se estabilizar, a gente vai entrar numa curva normal de acordo com os fundamentos, aí impactados entre o que tem de milho no mercado, o que tem de demanda interna e a viabilidade de exportação. Então o milho brasileiro ganha competitividade se o dólar subir, mas a gente precisa ver quanto que é capaz de tirar do país por logística, né? E no caso dos confinamentos, Zaidan, a gente tem trabalhado com uma análise bem mais holística da situação. Então, não é simplesmente o resultado do confinamento que a gente trabalha nas projeções. Você tem toda uma questão envolvida de pastagem, que a área está diminuindo, embora estudos que têm sido divulgados com um pouco de viés ideológico aí, falem o contrário, mas a verdade, pelos próprios dados que eles geraram, mostra que a área de pastagem está caindo, e se a pastagem está caindo, o produtor tem que fazer alguma coisa, porque a carga de animais nas fazendas está aumentando. Então, no período seco, ele precisa confinar. O que a gente vê que oscila, de fato, entre um ano com perspectiva favorável e desfavorável, é o pacote tecnológico. Então, num ano ruim, que ele está incerto, com medo, né, esse animal, às vezes, não vai para um confinamento grande, mais técnico, né, principalmente aí os boitéis ou quem compra o boi magro, mas quando ele fica numa determinada propriedade ou vai para outra, ele acaba tendo que ir para o coxo, né, com um pacote tecnológico melhor. Isso, claro, influencia o resultado tanto da fazenda, que tomou essa decisão, como do mercado como um todo. Maurício, vamos falar do Rally da Pecuária. O retrato ou as várias fotografias do confinamento, do pacote tecnológico, com certeza serão, assim como já aconteceram nas edições anteriores, serão tema do Rally da Pecuária 2018, que começa segunda-feira. As equipes já saem a campo para mais de 60 mil quilômetros, estados brasileiros, segunda-feira. A sua expectativa para esse Rally deste ano, Maurício?
Zaidan, a gente tem trabalhado muito a questão, né, que você mesmo comentou aí, a gente analisa os impactos do rally nos produtores, do cenário nos produtores, via rally a gente consegue pegar essas informações, analisa e devolve, né, tanto pela internet como nos eventos que a gente faz. E nós temos notado ano a ano uma curva de crescimento do pacote tecnológico, que teve um tropeço ano passado, fruto de uma decisão mal tomada em 2016 da maioria. Então, o cenário de hoje, de 2018, é muito parecido com o de 2016, né? 2017 foi um ano muito confuso, muito incerto, e o que a gente espera ver, Zaidan, de diferença em relação ao que nós vimos no último ano, é que provavelmente a decisão desse ano do pacote tecnológico, né, e isso inclui também a decisão que foi tomada em 2017, ela seja mais madura, mais de médio e longo prazo do que foi a decisão tomada em 2016. Então, na prática, eu acredito que a gente vai ver uma retomada aí do crescimento tecnológico, que o ano passado deu uma caída. Só uma consideração com relação ao rally, que muitas vezes o pessoal confunde o que a gente divulga. Os dados que a gente divulga, as projeções de confinamento, tudo que a gente fala de pasto, de tecnologia, não sai da cabeça da gente, não sai do que a gente acha que é certo ou não, né? Embora a gente reforce com a nossa opinião que a gente julgue o caminho mais interessante aí para o produtor. Mas tudo que a gente tem divulgado, ela vem justamente da compilação do que os produtores nos responderam, né? Então, nós estamos pegando informação daquele público, né, estatística, preservando a fonte, evidentemente, ninguém sabe o que cada um respondeu, e analisando e devolvendo em análises, avaliando a tendência, né, o que está acontecendo no campo de fato. Então, muitas vezes a gente apresenta esses dados do rally, fala do pacote tecnológico, dos níveis de produtividade, e a gente é questionado, como se isso saísse da nossa cabeça, que a gente que está simplesmente falando que isso está acontecendo. Isso foi captado em pesquisa. Tá certo. Ô Maurício, muito obrigado pela sua entrevista. Sucesso para você, sua equipe, perdão, no Rally da Pecuária a partir do dia 18, agora segunda-feira. Grande abraço, Maurício. Um grande abraço, Zaidan. Lembrando que entre o dia 26 e 30 de junho nós estamos aí no Mato Grosso do Sul. Legal, e já estamos preparando um espaço para você dar uma palestra que será transmitida ao vivo aqui pelo canal do Boi. Obrigado, Maurício. Um abraço, Aidan. Tudo de bom. 8 horas e 17 minutos. Juliana. A gente dá sequência nas informações e agora vamos para o estado de São Paulo mais uma vez, porque o repórter Gustavo D'Angelo traz algumas informações sobre os prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros no setor sucroenergético. Acompanhe. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse foi o prejuízo causado pela greve dos caminhoneiros ao setor sucroenergético, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Segundo a entidade, a indústria deixou de processar cerca de 13 milhões de toneladas de cana na segunda quinzena de maio, devido à suspensão das operações por falta de diesel e outros insumos à produção. Com isso, a quantidade de matéria-prima processada atingiu 32 milhões e 380 mil toneladas, que corresponde à perda média de 4 dias e meio de moagem. Outro fator que preocupa o ciclo 2018-2019 são os possíveis impactos causados por canaviais envelhecidos e um extenso período de seca observado entre os meses de março e maio. Neste caso, o estado de São Paulo foi o mais afetado pelas adversidades climáticas e concentra cerca de 60% da oferta de cana no Centro-Sul. Ainda segundo a análise da Única, se essa condição desfavorável para o desenvolvimento da planta se mantiver, a disponibilidade de cana ficará comprometida no último terço da safra. Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora são 8 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Ontem à tarde, o jornalista Jorge Zaidan conversou com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia aqui de Mato Grosso do Sul, Roberto Holanda, sobre a safra de cana-de-açúcar aqui no estado. Veja como foi. O nosso assunto aqui é a safra de cana. No Brasil,
a safra que terminou no dia 31 de março, teve uma queda de 3,6% da produção de cana, de 657 milhões de toneladas, caiu para 633 milhões de toneladas. Esse é um dado do Brasil apenas para iniciarmos a nossa conversa, porque a gente quer falar mesmo da safra de cana em Mato Grosso do Sul, que está em curso. Para isso, nosso convidado especial é o presidente da associação que reúne as usinas produtoras de açúcar e álcool em Mato Grosso do Sul, a Biosul. Aqui é o nosso amigo Roberto Holanda. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Zaidan. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, viu, Roberto? E o Roberto está bastante otimista, porque, não sei, Roberto, você vai confirmar, eu te achei otimista, apesar de tantos problemas que nós estamos enfrentando. Confirma para mim, por favor, safra de cana, 10 milhões e 700 mil toneladas na atual temporada de produção, ok? Verdade. Acho que a gente tem que ser otimista, sim. A gente enfrenta as dificuldades de maneira mais eficaz quando a gente está otimista. A nossa safra começou bem adiantada. Nós estamos 40% na frente do que estávamos no ano passado, nessa mesma época, que são os dados do final de maio, do último dia de maio, com 10 milhões e 700 mil toneladas de cana já processadas até o momento. Esse número... vamos lá, esses 40% é um pouquinho forte por conta da safra passada, que teve um início ruim, mas esse início de safra o tempo ajudou, a chuva se comportou conforme o previsto a partir de 1º de abril, que é quando começa a nossa safra, então a gente teve condições de avançar. Não teve geada até o momento, que é uma ótima notícia. Então está indo, a qualidade da cana está melhor, a gente nota mais uns 3 ou 4 quilos de açúcar por tonelada de cana, o que é um bom indicador, ou seja, a cana está um pouquinho melhor do que na safra passada, e a gente tem aí 122 quilos de ATR por tonelada de cana processada até agora. Esse adiantamento é bom? Vamos falar em relação à demanda que o setor tem hoje. Olha, é positiva. Aqui nós temos, sobretudo aqui no Mato Grosso do Sul, Zaidan, o fator tempo é muito importante para a gente. Porque é um estado que tem um comportamento climático bastante atípico. A gente não vê uma safra onde a curva de chuva obedece à média. Então, quando a gente pode ganhar um tempo, a gente pode acelerar um pouco a safra, a gente fica preparado para qualquer desafio climático que apareça na frente. Então, eu acho positivo, tanto que o Mato Grosso do Sul desenvolve uma tecnologia de moer ao longo dos 12 meses do ano, diferente dos estados vizinhos, diferente do setor energético como um todo. A gente tem isso de aproveitar. Então, tempo para a gente é um fator muito importante. Processamento, então, está se dando, você diria, de maneira total, ou está... Não, acelerado. Todas as unidades... Não acelerado. Todas as unidades moendo, estamos acelerados, sim. Estão acelerados. Ou seja, assim, 40% acima do que estávamos na mesma safra passada. Esse é um dado positivo que a gente está conseguindo ganhar tempo. No início. Ô Roberto, vamos falar o seguinte. Estamos saindo de uma greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, prejudicou vários setores. Como foram os impactos desse movimento para vocês? Zaidan, quando a gente fala em tempo, e tempo sendo um fator primordial para uma safra de cana, ou seja, no final, quando começa a chover de verdade, a gente tem que parar, a cana que ficou no campo não dá mais para colher. Esse é um grande impacto para a gente, ou seja, o tempo que a gente perdeu de moagem, não tinha chuva, o clima permitia que a gente acelerasse a safra e a gente não conseguiu colher. Se a gente converte em produto o que a gente deixou de colher, não é perda porque a cana está lá, mas são mais de 250 milhões de reais. 250 com que a gente poderia ter produzido... Isso para Mato Grosso do Sul? Para Mato Grosso do Sul nessa época. E também em produto que a gente não comercializou, que as usinas não conseguiram liberar da sua produção, é outro tanto, um pouco menos, mas outro tanto do que a gente poderia ter feito em termos de faturamento. Ou seja, existe uma perda aí de deixar de faturar e deixar de produzir. Isso foi o mais complicado do movimento ou teve outras consequências também? Isso eu acho que às vezes o setor ainda sai de uma crise, ainda vive, vamos falar num termo popular, uma ressaca de uma crise muito forte. Então a gente qualquer percalço é um negócio que dói muito no setor, incomoda muito o setor. E isso realmente foi um percalço
que teve, felizmente, assim, acho que o setor se uniu, aí os setores da produção se uniram, foi criado um comitê de crise através da Federação, no nosso caso, da Federação das Indústrias e outros agentes envolvidos. Então, pedimos uma ajuda do governo que veio em nosso socorro. A gente conseguiu aí recuperar de maneira acelerada a nossa produção, a nossa saída de produto, ou seja, assim, a crise de abastecimento no que tange a combustível, no que tange a etanol aqui foi muito menos sentida do que em outros estados. Havia estoque suficiente para... Não, estoque nunca foi o problema era chegar... Era o transporte. Exatamente, era o trânsito do produto. Né? Roberto, 2018, estamos na metade do ano, você ainda tem 6 meses, a safra em curso. Que perspectivas você tem para o setor em Mato Grosso do Sul? Esse é um ano, Zaidan, muito especial, por conta de um projeto chamado Renova Bio. É um projeto do governo federal, tocado e criado pelo Ministério das Minas e Energia, que hoje desenvolveu um Plano Nacional de Biocombustíveis. Isso é muito importante para o setor, é uma coisa que a gente reclamava a ausência há muito tempo. Se por um lado a gente teve intervenções de governo que foram muito danosas ao setor, finalmente existe um plano, um projeto nacional bem desenhado, bem estruturado para o consumo de biocombustível, para o uso de biocombustível no Brasil. Não é imposto, não é subsídio, é um projeto muito bem estruturado que o Brasil criou e inclusive está sendo agora, está chamando a atenção de outros países ao redor do mundo. Então isso pode trazer uma demanda muito importante, uma demanda estruturada que permita ao investidor fazer planejamento de longo prazo. A gente vê com muita atenção o projeto, é um projeto multidisciplinar, multissetorial, que envolve muitos agentes, portanto, muito difícil. E contra muitas opiniões conservadoras, ele está avançando, já passou pelo Congresso, as metas já foram definidas, ele está numa fase de regulamentação agora final. Vemos com muito boa expectativa isso, que pode trazer um novo momento para o nosso setor. Então, assim, acho que a nossa dedicação no que tange ao plano federal está sendo muito forte no sentido de que esse programa seja realidade. É a agenda de vocês hoje? Essa é a agenda mais importante dos últimos anos, décadas, quiçá. Vamos falar da linha do tempo, né? O setor que teve um crescimento muito grande a partir dos anos 2000, 90, 2000, com o surgimento de usinas espalhadas pela região central do país. E depois houve uma crise muito forte para o setor, algumas usinas tiveram que fechar as suas portas, parar, pisar no freio, né, tirar o pé do acelerador. Aí de repente surge esse programa nacional, renova, o nome não poderia ter sido mais sugestivo, está renovando esse problema todo. Vocês acham que isso aí veio exatamente como uma luz no fim do túnel, diante dos problemas que vocês enfrentaram poucos anos atrás? O setor viveu, e a gente viu isso aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, foram mais de 80 empresas fechadas, centenas de milhares de empregos viraram pó. Isso é uma estatística muito triste por conta de política pública errada. Né? A gente sofreu intervenção, os preços de combustíveis usados para fazer contenção de inflação não funcionou nunca. E a gente viu essa crise tão séria no nosso setor. Eu acho que, por outro lado, a expansão do setor naquele ano, lá em 2008 e 2009, vamos ter uma crise econômica mundial muito forte, que também, assim, apesar do bom momento para o setor, existia uma promessa do etanol no mercado mundial, criou um efeito assim, muito forte. Eu acho que agora a gente tem a condição de criar um ambiente positivo para o investidor de novo, mas a gente vê, evidentemente, um investimento com muito mais cuidado, com muito mais planejamento. E eu acho que é exatamente essa a grande vantagem do Renova Bio, que dá a oportunidade de planejamento de longo prazo. É uma política nacional de longo prazo. Então, para a gente resumir, é uma produção de biocombustíveis de maneira sustentável. Seria isso? Podemos resumir assim? Podemos sim. O governo federal tem metas de descarbonização, ou seja, a gente tem que reduzir o carbono, para tanto, tem que aumentar o uso de biocombustíveis face aos combustíveis fósseis. O etanol, o biodiesel, o biogás, bioquerosene de aviação,
Então, assim, ele prevê o aumento dos renováveis na nossa matriz energética de forma absolutamente sustentável. Agora, essa matriz que você citou, ela precisa passar por transformações para se adequar a esse programa que deve entrar em vigor, o quê? 2019, 2020? Ele está exatamente, está no processo de finalização de regulamentação para começar com o piloto já no ano que vem. É um processo gradativo e essa acomodação virá exatamente dentro do processo de implementação do programa. Vocês terão que fazer adaptações ou o maquinário que vocês têm, a estrutura que vocês têm esse é um ponto muito importante. O programa premia ganhos de eficiência. Então, quanto mais eficiente você for, melhor você se posiciona como produtor, tá certo? Você melhor se coloca dentro do programa. Isso é muito bonito, porque você vai ter ganho de eficiência e, portanto, redução de custo, sobretudo para o consumidor. Bom, o Roberto Holanda é presidente da associação que reúne as usinas de açúcar e álcool em Mato Grosso do Sul. Você notou que ele precisa voltar mais vezes aqui, porque esse assunto do Renova Bio é muito importante, viu, Fabiano Reis? Vou deixar o convite aqui, tomo a liberdade de fazer o convite para que ele volte ao Agricultura BR, também ao Bom Dia Produtor, nos nossos programas, para falar desse assunto que é de interesse não só do Brasil, mas interesse internacional também. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço, já agradeço de antemão o convite. Agora são 8h31 no horário de Brasília e vamos para a nossa área externa aqui do Canal do Boi, do nosso centro de TV, conversar com Guilherme Beretta, que é engenheiro agrônomo da Germipasto, que traz algumas dicas e informações importantes para o produtor rural fazer uma boa escolha na semente de pastagem que vai implantar na sua propriedade e também tecnologias que auxiliam muito bem nessa hora, na hora do plantio. Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia ao Zaidan, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, com grande prazer, mais uma vez, que a gente fala sobre compra programada. Essa que é uma grande oportunidade, né, comercialmente falando, e você adquirir os nossos produtos, não só as 19 cultivares, 4 apresentações, mas também as VDTECs, né? Essas que são máquinas específicas para fazer a distribuição de semente de pastagem e que traz para você grandes economias. A primeira delas é justamente que, por ser elétrica, você pode acoplá-las, né, tanto na dianteira como na traseira do trator, né? Ela já possui toda a fiação elétrica. E aí nós conseguimos também colocar nessa mesma operação, nesse mesmo trator, um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. E o legal de toda essa história é que nós já temos nessa única passada desse trator semeadura e incorporação, né, esperando aí só as condições climáticas, principalmente a chuva, para que a semente inicie o seu processo de germinação. Quem gosta muito desse sistema, consequentemente, é o seu tratorista, porque ele sabe que naquele pedaço de terra que ele já passou, ele não volta mais. Outro detalhe importante e uma característica que desde o primeiro modelo, né, a VDTEC 190, lá em 2012, nós fizemos questão que fosse, que a VDTEC tivesse, é justamente a precisão na distribuição de semente de pastagem. É uma máquina que regula desde pequenas quantidades, você que trabalha, por exemplo, com uma semente de alta pureza, uma semente pura, né, trabalha principalmente aí na integração lavoura-pecuária, quero jogar apenas 1,5 kg de rusiense, por exemplo, de 80 de VC, a VDTEC vai fazer isso para você com toda a qualidade de plantio. O extremo também é verdadeiro, né? Você que trabalha com outros tipos de semente que não tenha tamanha pureza, né? Onde você precisa ter uma vazão um pouco maior, a VDTEC também semeia até 30 quilos por hectare. Isso nos indica que você pode trabalhar com qualquer tipo de semente, qualquer tipo de apresentação. Então essa é uma das facilidades que a VDTEC traz para você. Uma máquina muito fácil de ser regulada, né? A questão da calibragem da vazão é muito simples, né? Além de toda essa precisão, além de toda a qualidade dessa máquina, nós fizemos um protótipo, né? Nós fizemos uma máquina que fosse de fácil operação por parte do produtor rural. E tudo isso, meu amigo, inserido aí na compra programada Germipasto, lembrando que nós vamos até setembro com esse sistema de comercialização dos nossos produtos, então essa é uma grande chance em você fazer bons negócios. Afinal, tudo que se adquire na entre-safra, tudo que se adquire fora de época, se adquire com um preço melhor. Essa é a tônica aí da compra programada Germipasto.
Lembrando também que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, nós temos aí várias parcerias, né? Em qualquer região que você esteja dentro do Brasil, dentro do território nacional, nós vamos atendê-lo, né, com toda a comodidade. E a Germipasto organiza para você a parte da logística, fazendo com que os seus produtos cheguem aí na sua casa ou também na sua propriedade com toda a comodidade. Olha, meu amigo, não perca tempo, entre em contato agora mesmo, os telefones já estão aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número 0800 647 0050. Se você quiser mais informações, aí está o nosso endereço eletrônico, né, o germipasto.com.br. Mídias sociais, né, você que quer interagir com a nossa equipe, quer fazer uma pergunta, né? Use aí também o Facebook e também o Instagram. E para você que gosta de vídeos, né? Vídeos de casos de sucessos, mais trabalhos a campo da VDTEC, acesse o YouTube, coloca lá Germipasto, você vai ter todo esse material à sua disposição. Bom, meus amigos, o recado de hoje era esse. Grande abraço a todos. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Guilherme. Um abraço para você e toda a equipe da Germipasto. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos dentro de alguns minutos. Até já. Oito horas e 39 minutos no horário de Brasília. Nós continuamos a destacar as ações na Justiça contra o tabelamento de preços do frete. Já falamos aqui no começo do programa que a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, protocolou a sua ação ontem em Brasília. Mas tem outras entidades também com o mesmo propósito. Vamos a São Paulo. Walter Puga conta pra gente. Bom dia, Puga. Bom dia, Zaidan. De fato, não ocorreu apenas a entrada de questionamento na Justiça, né, no STF contra a tabela de fretes, não foi apenas um movimento da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura. A CNI, também a Confederação Nacional de Indústria, estuda a possibilidade de entrar com uma ação parecida com a da CNA, considerando aí inconstitucional o tabelamento, né? Em função, né, do princípio, manutenção do princípio da livre concorrência, né? Agora, vamos lembrar que não é a única, né? Além da Confederação Nacional da Indústria, nós temos também a Associação de Transporte Rodoviário de Carga do Brasil, a ATR, que também já entrou com um pedido para declarar inconstitucional essa medida provisória 832, que instaura essa política, né, de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. Agora, vamos lembrar qual é o pedido da CNA, né? Basicamente, são os mesmos pedidos das outras entidades, né? A Confederação dos Agricultores alega e estima que o preço de frete vai aumentar em até 152% com essa tabela publicada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Com essa medida provisória, vale lembrar, passa a ser obrigatório agora, Zaidão, o pagamento dos caminhoneiros pelo trajeto de volta, sempre que o caminhão tiver um retorno sem carga, sem retorno ao ponto de origem, sem uma carga para trazer de volta. Antes, esse pagamento era opcional e muito raro, lembrava Elisângela Pereira Lopes. Ela é assessora técnica da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura. Agora, ela explicou, o produtor que não pagar está sujeito a uma ação judicial e a indenização é o dobro da diferença do que foi pago para o que está na tabela. Ou seja, vai onerar mesmo o agronegócio e muito. Com o caminhão vazio na volta, o aumento dos preços no trajeto, por exemplo, Sorriso, lá no Mato Grosso a Santos, aqui em São Paulo, será de 120% com essa nova tabela. Se o veículo estiver cheio, é de apenas 51% o aumento no custo do frete. Ou seja, há uma preocupação de todos, de toda a cadeia produtiva, né, do agronegócio, mas também de representantes da indústria, viu? Representantes da indústria se queixam desse mesmo problema e também apontam um aumento de até 150% no frete utilizado por eles. O tabelamento fere a iniciativa concorrência, a livre concorrência, a livre negociação, argumentou Jorge Nascimento. Ele é presidente da Eletros, que representa a indústria de eletrônicos e eletrodomésticos, né? Há preocupações em diferentes setores que utilizam o transporte rodoviário de carga. Portanto, CNA, CNI
mais Associação dos Transportadores de Carga, mais representantes de empresas fabricantes de produtos eletrônicos, todos devem recorrer à justiça contra esse tabelamento. De olho na informação, porque parece que esse tabelamento não entra em vigor se a justiça derrubar a decisão do governo de publicar essa medida provisória. Vamos lembrar, é uma medida provisória de número 832. Zaidan? Ô Puga, os mercados serão reabertos agora, né? 9 horas. Como é que fechou o dólar ontem, hein? Olha, o dólar ontem teve um recuo de mais ou menos 0,5%. Algumas agências de notícias que apuram, né, o valor do dólar apontavam uma queda, mas uma queda menor, de 0,45%. Mas, em média, a queda foi de 0,5%, o dólar terminou o dia abaixo de R$ 3,71. Algumas agências falam 13,71, outros falam 13,70 mais um pouquinho. Bom, o fato é que o dólar voltou a ampliar a queda e chegou a cair ontem mais de 1% em alguns momentos do dia, viu? Chegou a trabalhar na faixa aí de R$ 3,67. Agora, lógico, por que o dólar está cedendo, né? Na semana passada, o Banco Central prometeu injetar 20 bilhões de dólares no mercado, já lançou aproximadamente 16 bilhões nos últimos dias, né? Com operações de swap cambial, isso, lógico, pressiona o dólar. Agora, há um outro fator também que interfere na cotação do câmbio, viu? No exterior, os investidores estavam cautelosos ontem, em razão da decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, que vai ser anunciada nesta quarta-feira. Se a taxa de juros sobe, como há uma aposta no mercado de que vai subir nos Estados Unidos, haverá, na verdade, uma fuga de dólares de países como o Brasil rumo ao mercado americano. É o que, a princípio, se imagina que vai acontecer. É esperar para conferir, viu? A taxa de juros no mercado americano vai ser anunciada daqui a pouco, isso pode alterar o câmbio, Zaidan. Agora, o que nós temos, eu falo alterar o câmbio, fazer com que haja um movimento de alta de novo, com necessidade do Banco Central atuar lançando dólares no mercado através de swap cambial. Agora, tudo isso acabou provocando ontem, né, alguma recuperação no nosso índice Bovespa, viu? Alguns papéis subiram e nós voltamos aí à faixa de 72.700 pontos, o índice Bovespa ganhou 0,62%, chegou a subir mais, chegou a subir 1,4%, mas não resistiu. A ajuda veio de ações da Vale, que tiveram uma alta ontem, mas o mercado permanece muito cauteloso. De olho na informação, porque o dólar pode retornar ao movimento de alta daqui a pouquinho na abertura do mercado. É aguardar o que será decidido lá nos Estados Unidos e depois os reflexos no mercado de capitais, ou seja, negociações com papéis, como a Vale, Petrobras e outras empresas aqui na Bolsa Brasileira. Zaidan? Valeu, obrigado. Pulga, bom dia. Juliana. Agora são 8h46 no horário de Brasília. Vamos falar também sobre oportunidades de bons negócios em tempo certo. Nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões para falar do evento que acontece hoje à noite, às 8h30, com transmissão pelo canal do Boi. A voz até falhou um pouco, viu, Arnaldo? Mas as informações é com você a partir de agora. Muito bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Pois é, hoje à noite nós temos Boi em Pauta. Então, você que está nos acompanhando nesse momento já vai se preparando para nos acompanhar hoje à noite a partir das 20h30, horário de Brasília, pelo canal do Boi. No início do programa, entrevista com Marco Gambale, assessor pecuário, zootecnista, e vai trazer dicas importantes na entrevista que ele concedeu ao Ricardo Nicolau de como maximizar os seus lucros em qualquer sistema de produção, seja ele a pasto, confinamento, semi-confinamento. Então, assim, o Marco realmente traz dicas importantíssimas aí. E logo na sequência, então, teremos aí as oportunidades de negócio. E eu já vou começar mostrando alguns lotes que nós teremos hoje à noite. Quero mostrar já o P05, que está filmado ali próximo a Nova Monte Verde. Uma bezerrada já de 10 para 12 meses, que já foi desmamada, que já sentiu aí o estresse da desmama, né? Um gado que daqui para frente agora eu digo que é só correr pro abraço, né? Um gado que já não é bezerro de 7, 8 meses mais,
ela já está embalada. Eu sempre falo aqui que a pecuária tem avançado muito, principalmente no quesito nutrição. Você pega uma bezerrada dessa num proteinado agora, ela chega rápido, chega embalada. É um gado que vai entrar no primeiro giro do confinamento no próximo ano. Então, assim, é um momento de fazer investimento em bezerro. Não está fácil comprar bezerro, não. A mercadoria que está difícil, está pouco ofertada, está bastante demandada, então é bom ficar bem atento aí às oportunidades. Nós teremos também ofertas de bezerros no Vale do Arinos, ali próximo a Juara, lá com o nosso amigo Roberto Carlos, na fazenda Morro do Índio. Lá teremos machos e fêmeas também. Essas imagens ainda vão chegar pra gente aqui, a gente vai mostrando depois no decorrer das nossas participações. Teremos aquela oferta importantíssima da fazenda Santa Maria, né? 340 fêmeas por conta da Santa Maria, fêmeas 16, 17 meses de idade, a maioria delas ainda pode entrar tranquilamente na estação agora 18, 19, já está produzindo um bezerro no próximo ano. Vamos mostrar já, Vitor? Vamos colocar o P01, nós já vamos falando delas e o amigo já vai vendo as imagens, né? E a imagem realmente mostra um gado de muita qualidade e aquilo que eu venho chamando a atenção nas nossas participações, um gado que sentiu bastante a desmama, um gado que ela está numa recria com um pouco de dificuldade. Você entra com um gado desse também numa pastagem agora de inverno, e aí com o proteinado ela vai com certeza chegar na estação de monta, ou então participar e fazer uma engorda, participar desses protocolos que as indústrias vêm praticando com bônus aí muito atraentes aos nossos pecuaristas, né? Vamos mostrar mais um lote lá, Victor. O P02, agora são 130 fêmeas, um gado de 235 quilos, mas você vê que é um gado que podia estar tranquilamente com os seus 260, 270, que ela tem idade para isso, né? Ela tem estrutura para isso, ela realmente sentiu um pouquinho mais a recria, mas é a oportunidade para o investidor, oportunidade para quem realmente vai comprar, pode comprar um gado de muita qualidade. Queria mandar um abraço mais uma vez ao Leandro Beledelli, lá da Santa Maria, ao Dr. Leonardo Serafim, veterinário que assiste lá a Santa Maria, está nascendo lá um projeto com o Qualitas muito importante, então assim, o pessoal que faz um trabalho diferenciado. São 340 bezerras crioulas por conta da Fazenda Santa Maria. Teremos também uma oportunidade de comprar vacada mocha lá por conta do nosso companheiro Joselino Cabeção lá em Cotriguaçu, o lote L62, pode colocar na tela para mim o lote L62, vacada mocha, um plantel de vaca mocha de mais de 20 anos sendo selecionado, mais de 5 mil vacas mochas e coloca aí pra gente 43 vacas mochas que estavam entouradas e você tem a oportunidade de comprar então de um plantel que usa touro mocho há muitos anos, do OB, do Zé Humberto Vilela, grandes criatórios de mocho aí do país, né? Tá aí a oportunidade, pessoal da região de Juruena, Juína, Castanheira ali, vacada mocha muito boa. E também, Vitor, vamos lembrar os amigos, falamos um pouco do Boi em Pauta, falamos da entrevista hoje à noite, nós vamos também falar sobre isso em outras participações, mas eu queria lembrar os amigos de casa o seguinte, nós temos agora no mês de junho também um leilão importante aqui na BR-163 em Matupá, um leilão da Fazenda Jarinã, onde teremos reprodutores Nelore, PO, avaliados pelo PMGZ, com avaliação de carcaça. Teremos a participação especial do Grupo Bom Futuro, da Bom Futuro Agrícolas, também com reprodutores, e 1.800 animais de corte oriundos do projeto da Fazenda Jarinã e mais os seus convidados. Lembrar aos amigos que esse evento será realizado no recinto de Matupá, no recinto de leilões da cidade de Matupá, e a transmissão será pelo Agrocanal. Então você pode chegar no recinto lá para vistoriar os animais de manhã, almoça com a gente lá, nós teremos um almoço lá no recinto de Matupá, um recinto muito confortável, e após o almoço, às 14 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal, o leilão da Fazenda Jarinã e seus convidados especiais. Anote na sua agenda, pessoal daquela região de Novo Mundo, Guarantã, Peixoto, né, Matupá, Terra Nova, participe desse evento, um evento da sua região que vai levar reprodutores Nelore, PO, uma genética diferenciada por conta da Jarinã. Mais informações? www.ricardonicolaoleilões.com.br. Bom dia, Juliana, Zaidan, obrigado.
Bom dia para você, Arnaldo. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Eu sei que você retorna ainda hoje na nossa agenda de leilões. Claro, também já está convidado para isso. Agora são 8h52 no horário de Brasília e vou falar para você da Cemex do Brasil, que recentemente levou um grupo de produtores para uma série de visitas no Canadá, fazendas produtoras de leite. E o nosso colega de trabalho, o jornalista Jorge Zaidan, acompanhou um pouco desse tour. Vamos ver como foi. Em 2014, a fazenda Loa de Mid deu uma guinada no manejo e no cuidado com o gado holandês. A quarta geração da família Wary passou a cuidar sozinha da ordenha de 85 vacas de um total de 240 abrigadas no local. Para isso, implantou o sistema de ordenha feita por robôs. A decisão facilitou o manejo e incrementou a produção. Outra decisão considerada acertada pela família foi a mudança do sistema de tie stall, em que o gado fica contido, para o de free stall, dando mais liberdade ao gado. Os novos procedimentos ficaram completos com o uso da cama formada por compostos orgânicos. É o sistema chamado de Compost Barn, que traz os animais mais próximos de seu ambiente natural. O primeiro cuidado da fazenda é a conformação do gado, como revela John Wary, da quarta geração da família e atualmente no comando da Loa de Mid. Nós selecionamos o gado tipo para vacas grandes com um conjunto de pés e patas, vacas que produzam muita gordura no leite e baixo índice de células somáticas. E passamos a observar o valor do leite na seleção de touros. O valor do leite a que John se refere é um conjunto de índices econômicos e de programas como Immunity Plus e Repromax da Cemex. Os índices conferem aos filhos lucratividade, longevidade e maior resistência a doenças do rebanho. Metade do sêmen usado vem da bateria de touros provados. A outra metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético. Dentre os touros acasalados estão Capital Gain e High Octane, Unix, Solomon e Dorman, Impression e Lautrust. Nosso foco na visita aqui é conhecer esse sistema de criação deles, que eu acho muito importante, é o foco na vaca. Então os produtores são de famílias de criadores, famílias de produtores de leite. Eles também trabalham com famílias de vacas, isso a gente pode aplicar muito no nosso sistema lá de criação de giro leiteiro. Fazenda Loa de Mid, localizada no município de Oshawa, província de Ontário. São 85 vacas em lactação em área de 283 hectares. A lactação média anual por vaca em 305 dias é de 10.638 quilos. A lactação média diária é de 35 quilos, com 4,2% de gordura e 3,35% de proteína. A fazenda adotou os programas Immunity Plus, Cemex Works e Repromax. Touros Cemex mais usados: Capital Gain, Unix, Lautrust e Solomon. E o Bom Dia Produtor faz mais uma pausa para o intervalo comercial. Lembrando que através desse número que está aparecendo no cantinho da sua tela, você pode nos enviar o seu vídeo, sugestão, perguntas. Fique à vontade para interagir com a nossa equipe por meio da nossa produção. Bom, e a gente volta dentro de alguns instantes, destacando ainda mais um bloco para você de informações de tudo aquilo que acontece e que envolve o agronegócio brasileiro. Até já. Agora são 8h59 no horário de Brasília e vamos retornar para o Rio Grande do Sul com a repórter Annelise Nicolodi, que traz mais alguns destaques da região. Valorização e apoio para quem vive e trabalha no campo. A produção rural, principal pilar da economia aqui do Rio Grande do Sul, ganhou um reforço de peso através de uma iniciativa que vem sendo planejada desde 2015. Mais de 70 milhões de reais destinados pela bancada federal gaúcha
foram usados para a compra de 576 máquinas e implementos agrícolas que vão dar apoio à agricultura familiar em 336 municípios aqui do estado. São mais de 70 milhões investidos, sendo que eu tenho que chamar a atenção que quase 90% das máquinas e equipamentos que vão ser destinadas aos municípios do Rio Grande são fabricadas no Rio Grande do Sul. 576 máquinas para os municípios do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, elas simbolizam também a oportunidade para uma retomada, uma injeção de ânimo que nos motiva. O contrato com a Caixa Econômica Federal foi assinado pelo governador José Ivo Sartori em novembro de 2017. E o processo de licitação para a compra dos implementos foi aberto em dezembro e concluído em janeiro deste ano. As emendas são aqueles recursos previstos anualmente no orçamento da União, destinados aos deputados federais e senadores. O dinheiro é usado em obras e projetos indicados pelos próprios parlamentares, assim como os municípios contemplados. A solenidade ocorreu no pavilhão internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Que nesta quinta-feira, aqui em Cruz Alta, tem mais uma edição do workshop Agro Precision, com a participação de especialistas do mundo inteiro que vêm falar sobre tecnologias para o agronegócio. O evento é aberto ao público e acontece durante todo o dia no Clube Arranca. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Annelise. Eu estou aqui com o Fabiano Reis, que daqui a pouco apresenta o Agricultura BR, a partir do meio-dia. Mas, ô Fabiano, destaque ontem foi o lançamento, a divulgação de mais um levantamento da Conab. IBGE também divulgou, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Teve uma diferença na produção de soja apresentada pela Conab e dos americanos, 1 milhão de toneladas. É isso mesmo, Zaidan. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Olha, Zaidan, eu diria o seguinte, foi atração ontem, será atração hoje ainda e durante um bom tempo, porque agora vem os estudos que são posteriores a esses levantamentos. Olha só, logo pela manhã nós tivemos o lançamento de maneira simultânea de IBGE e Conab, com aquelas metodologias distintas, né? A Conab considera o ano safra, a IBGE considera o ano corrente. Mas vamos aos dados da Conab, porque a Conab, ela eleva a safra brasileira, ela leva essa safra brasileira, traz essa safra para 118 milhões de toneladas, algo que as consultorias privadas já há algum tempo já vinham destacando. Pode colocar na tela ali, se esse for o mapa que nós temos aqui das últimas safras, tá? Você vê aqui que as temporadas, Zaidan, para a soja brasileira, elas vêm subindo. Com exceção da temporada 15-16, na qual nós tivemos uma forte quebra, nós tivemos elevação ano a ano. O grande salto evidente acontece na campanha 16-17, quando chega a 114 milhões e 70 mil toneladas. Em maio, mês passado, a Conab considerou 117 milhões e 60 mil toneladas e agora em junho traz para 118 milhões e 40 mil toneladas. Mas, Edan, o fator, e é bom somar ali, tem mais de 1 milhão de toneladas frente àquilo que era considerado até há 30 dias. Mas o grande fator que nós temos é que, finalmente, a Conab, ela considera aquilo que todo mundo já dizia. A ANEC já dizia, a FC Stone já dizia, o Departamento de Agricultura americano também, e mais uma série de instituições que eu sequer lembro o nome. O que acontece? Todas elas já consideravam uma campanha brasileira com exportação acima de 70 milhões de toneladas. Agora eu lembrei da Celeris também, falava a mesma coisa, mais de 70 milhões. 72 milhões de toneladas foi o dado que foi divulgado pela Conab nesta última terça-feira, que você vê na tela comigo agora. 72 milhões de toneladas muda muito a situação nacional. Você vê aqui, essas estimativas, Aidan, são apenas para os embarques brasileiros na campanha atual, 17 e 18. Em abril, eram estimados 67 milhões e 500 mil toneladas. Esses números até abril, eles eram, até que eu posso dizer, um pouco danosos para a agricultura nacional, porque ele deixava, lá no final da safra, um estoque muito maior. Já no mês passado, elevava para 69 milhões, que é um volume bastante considerável, mas não era aquilo ainda que o mercado dizia. Agora, em junho, a Conab, ela acaba adotando aquilo que todo mundo já falava.
que o Brasil exporta mais de 70 milhões de toneladas, considera 72 milhões de toneladas de soja, e isso faz muita diferença. Esses 2,5 milhões de toneladas a mais, entre a projeção de maio e a projeção de junho, eles trazem um impacto muito forte frente àquilo que nós teremos em estoque final. E as exportações, Fabiano? Não, as exportações são exatamente esse número. 72 milhões de toneladas é o que nós temos em relação ao Brasil. O pessoal colocou aqui um dado do Departamento de Agricultura norte-americano. Não tem problema, pode voltar aqui para a tela, daqui a pouco a gente comenta esses dados, porque os dados ali vão ser um pouco diferentes, tá, Zaidan? O departamento está considerando mais, tá? Mas a grande questão que nós temos aqui, eu acho que tem um gráfico anterior que mostra como é que ficam os estoques finais do Brasil. Os estoques finais do Brasil são um fator mais... Esse aqui é o buraco mais embaixo. Esse que é o buraco, e eu creio que essa foi a grande sacada aqui da produção do Canal do Boi, da equipe principalmente do Agricultura BR, um gráfico depois desse. Vamos ver se o pessoal conseguir achar melhor ainda. O que acontece? Você vai ter apenas 5 dias garantidos de consumo no mercado interno brasileiro. O que quer dizer isso? Esse é o maior arroxo, é esse mesmo, pode colocar na tela. Olha lá, as últimas safras, você pode olhar ali que nem cabe na tela falar da 11/12. A temporada 11/12 encerrou com um estoque final de 447.900 toneladas. 12/13, 740 mil. 13/14 dobra, vai para 1.550.000 toneladas. 14/15, 920 mil toneladas. 15/16, 1.480.000. 16/17 encerra com 1.600.000, era uma safra recorde, Zaidan. E olha só, 17/18 até mês passado, até maio, dizia-se em 2 milhões de toneladas estocadas. E agora, Zaidan, cai para 650 mil. Dá quantos dias? 5 dias garantidos de consumo. O que quer dizer o seguinte, no dia 6 de janeiro tem que ter soja da nova safra para abastecer o Brasil e também para, claro, para garantir os contratos de exportação. Significa que não pode haver atraso no plantio, o clima tem que ajudar, e significa também, obviamente, que não pode haver atraso na colheita, para que se tenha em janeiro a soja no estoque. Normalmente aquela variedade super precoce que é trabalhada em algumas áreas do estado do Mato Grosso acabam garantindo, mas o grande fator aqui é o seguinte, Zaidan, são 2 safras recordes seguidas e Brasil entra na pior situação de dias garantidos de consumo, pior situação de estoque dos últimos 7 anos. E não foi só isso. Nesta última terça-feira também tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e ele trouxe para 119 milhões de toneladas a produção brasileira, mas elevou também a expectativa de exportação. Pode colocar na tela, porque esses 119 milhões de toneladas, veja só, Zaidan, olha só, maio consideravam 117 milhões de toneladas na produção brasileira. Agora em junho, ele sobe para 119 milhões. Descasa com os dados da Conab, eles vinham andando juntos na questão de produção. O departamento acredita em 119 milhões de toneladas, ainda mais baixo que a safra americana. O Brasil quase que bate os Estados Unidos nessa safra. Para 18/19, o relatório já traz esses dados, 118 milhões de toneladas para a próxima campanha, o que quer dizer o seguinte, o Brasil vai manter o nível de produção no país. Mas se tem algo que impacta também, é a expectativa norte-americana de exportação ou de participação do Brasil no mercado internacional. Já está na tela, pelo jeito, olha só, 17, 18, imagina isso, Zaidan, 74 milhões, 650 mil toneladas, é muita soja, 18, 19 chegando a quase 73, portanto o Brasil, seja lá qual for a fonte, ele tem a maior parte do mercado internacional da soja. Bacana, bela análise, daqui a pouco tem mais detalhes no Agricultura BR a partir do meio-dia. Bom programa, Fabiano. Obrigado, Zaidan. Um ótimo dia a todos. O Bom Dia Produtor fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos amanhã às 7 horas, sempre respirando ar puro, aqui direto do Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande. Hoje, feriado em Campo Grande, é o dia do padroeiro da cidade, dia de Santo Antônio. A gente se vê amanhã. Tchau, Ju! Tchau, Zaidan. Tchau para você de casa. Daqui a pouquinho eu retorno também dentro da nossa agenda de leilões. E agora você vai ficar com o Agromotor Brasil. Tchau, tchau.